Esse costume acompanha a humanidade há milhares de anos, deixando marcas em praticamente toda a nossa história. No Antigo Egito, tradições surpreendentes faziam parte da vida cotidiana, desde elaborados rituais funerários até métodos de contracepção que hoje parecem inacreditáveis. Algumas práticas envolviam até gansos e patos preparados de maneiras incomuns para determinados rituais. Os hábitos, crenças e costumes dessa civilização são capazes de provocar um verdadeiro choque cultural até nos dias atuais. Prepare-se para mergulhar em um dos períodos mais fascinantes e misteriosos da história. O extraordinário mundo do Antigo Egito. Para os egípcios, o faraó estava muito além da figura de um simples governante. Ele era visto como uma entidade quase divina, alguém que caminhava entre os homens, mas possuía uma ligação direta com os deuses. Preservar o poder dentro da família era considerado essencial, e por isso a realeza adotou uma prática que hoje causa espanto: os casamentos entre irmãos. Essa tradição era inspirada na própria mitologia egípcia. Os deuses Osíris e Ísis eram irmãos e também marido e mulher, tornando-se um modelo sagrado para os faraós que acreditavam representar essas divindades na terra. Além da justificativa religiosa, esse tipo de união mantinha terras, riquezas e o trono concentrados dentro da mesma linhagem. Especialmente durante o período romano, essa prática deixou de ser exclusiva da família real. Casamentos entre irmãos passaram a ser registrados também entre pessoas comuns, surpreendendo historiadores até hoje. Existe, porém, um intenso debate sobre esses registros. Alguns pesquisadores defendem que muitos desses casamentos eram apenas simbólicos, envolvendo a adoção formal do marido pela família da esposa para impedir que o patrimônio fosse dividido. Outros acreditam que grande parte dessas uniões realmente acontecia entre parentes de sangue, especialmente para preservar propriedades e tradições culturais durante o período greco-egípcio. Independentemente da explicação correta, o Egito romano permanece como um dos poucos exemplos históricos em que esse tipo de casamento ocorreu em larga escala entre a população comum. O preço dessa escolha, porém, foi extremamente alto. O caso mais famoso é o do faraó Tutankhamon, fruto da união entre irmãos. Estudos em seus restos mortais apontam diversas anomalias genéticas, incluindo deformidades nos pés e problemas congênitos. E ele estava longe de ser um caso isolado. Séculos de casamentos entre parentes próximos contribuíram para aumentar significativamente a incidência de doenças hereditárias entre os membros da realeza egípcia. Esse fenômeno, no entanto, não aconteceu apenas no Egito. Diversas monarquias ao redor do mundo seguiram estratégias semelhantes. Entre elas, a dinastia dos Habsburgos, na Espanha, tornou-se um dos exemplos mais extremos. Gerações sucessivas de casamentos consanguíneos culminaram em Carlos II, um rei que sofria de graves limitações físicas e cognitivas causadas pelo acúmulo da endogamia ao longo dos séculos. Mesmo conhecendo os riscos, essas famílias acreditavam que preservar o sangue real era mais importante do que qualquer consequência biológica. Para elas, manter o poder e as riquezas dentro do próprio clã justificava esse enorme risco. Quando um herdeiro apresentava problemas de saúde, a solução era aumentar o número de concubinas e descendentes, apostando que algum sucessor saudável garantiria a continuidade da dinastia. Era uma estratégia arriscada, mas repetida por inúmeras gerações. Se isso já parece surpreendente, o próximo costume é ainda mais inacreditável. Há cerca de 4.000 anos, mulheres egípcias utilizavam um método contraceptivo que hoje soa completamente impensável. Elas preparavam uma mistura feita com esterco seco de crocodilo combinado com mel. Embora pareça absurdo, existia uma lógica por trás da prática. A massa espessa funcionava como uma barreira física para dificultar a passagem dos espermatozoides, enquanto o mel ajudava a reduzir infecções graças às suas propriedades antimicrobianas. Em algumas receitas, folhas de acácia trituradas também eram adicionadas à mistura.
Curiosamente, essa planta libera substâncias que produzem ácido lático, criando um ambiente menos favorável para os espermatozoides. Mesmo extremamente rudimentar, o princípio lembra, de certa forma, os métodos contraceptivos de barreira desenvolvidos muitos séculos depois. E o Egito estava longe de ser a única civilização a experimentar soluções incomuns. Textos antigos do Talmud mencionam o uso de esponjas embebidas em vinagre. Na Grécia e em Roma surgiram receitas que combinavam óleo, mel, chumbo e até sal-gema. Algumas fontes históricas chegam a citar o uso de esterco de elefante como parte de certos métodos contraceptivos. Hoje essas práticas parecem extremamente perigosas, mas naquela época qualquer alternativa era considerada válida para evitar uma gravidez indesejada. Além dessas misturas, também eram utilizadas infusões de ervas capazes de impedir ou interromper a gestação. Muitas delas eram altamente tóxicas e, em doses inadequadas, podiam levar à morte. Outras crenças apostavam em soluções completamente ineficazes, como espirrar ou saltar repetidamente após a relação sexual, acreditando que isso impediria a gravidez. Também existiam dispositivos rudimentares introduzidos no interior do corpo, produzidos com materiais como metal ou vidro. Eram métodos extremamente dolorosos, perigosos e frequentemente causavam complicações graves. Mesmo avançando muitos séculos na história, as alternativas continuaram longe do ideal. Até o início do século XX, produtos como o Lysol, originalmente criado como desinfetante doméstico, chegaram a ser anunciados como método contraceptivo. O resultado foi um enorme número de queimaduras químicas e sérios problemas de saúde. A grande revolução aconteceu quando pesquisadores compreenderam que a ovulação é interrompida durante a gravidez. Essa descoberta abriu caminho para décadas de pesquisas conduzidas por cientistas como Gregory Pincus. Em 1956, surgiu a primeira pílula anticoncepcional, transformando completamente a medicina reprodutiva. Pela primeira vez na história, as mulheres passaram a contar com um método cientificamente desenvolvido para controlar sua fertilidade. Desde então, novas tecnologias ampliaram ainda mais as opções disponíveis. Pílulas, implantes, adesivos hormonais e dispositivos intrauterinos mudaram profundamente o planejamento familiar em todo o mundo. E a pesquisa continua avançando. Cientistas investigam alternativas como o uso de ultrassom para contracepção masculina temporária e tratamentos hormonais capazes de controlar a ovulação de formas cada vez mais precisas. A trajetória que começou com misturas feitas de esterco de crocodilo e chegou às tecnologias modernas é, sem dúvida, um dos capítulos mais curiosos, improváveis e fascinantes de toda a história da medicina. E por mais surpreendente que tudo isso pareça, os próximos costumes do Antigo Egito conseguem ser ainda mais impressionantes. A magia ocupava um papel central na vida do Antigo Egito. Não era vista como um espetáculo de ilusões ou truques, mas como a força invisível responsável por manter o universo em funcionamento. Ela explicava o surgimento da vida, preservava a ordem do mundo, curava doenças e guiava as almas em segurança rumo ao além. Para os egípcios, sua existência era uma verdade absoluta, presente em todos os aspectos da vida. Um exemplo marcante aparecia nas dificuldades para gerar filhos. Quando uma mulher enfrentava problemas para engravidar, ela passava a noite em uma câmara sagrada dentro dos templos, dedicada ao deus da fertilidade Bes, esperando receber sua proteção e sua bênção. Bes era muito mais do que uma divindade ligada ao nascimento. Era considerado o grande guardião das mães e das crianças. Seus amuletos eram usados por toda parte, sua imagem aparecia tatuada em muitas pessoas e também decorava berços, sempre com o objetivo de afastar perigos e garantir proteção. Do primeiro ao último dia de vida, a magia acompanhava cada etapa da existência. No centro de toda essa crença estava Heka, a personificação da própria magia. Diferente das demais divindades, Heka não representava apenas mais um deus do panteão. Ele simbolizava a força primordial que concedia poder aos próprios deuses. Sem Heka nada existiria. Curiosamente, ele não possuía grandes templos nem um sacerdócio exclusivo.
Sua presença era considerada tão absoluta que estava em toda parte, permeando o universo inteiro. Textos antigos afirmam que Heka já existia antes mesmo da criação do mundo e precedia até os próprios deuses, sendo a energia primordial responsável por colocar toda essa existência em movimento. Essa combinação acompanhava os egípcios desde a infância até os rituais funerários. A preocupação com a aparência também fazia parte dessa filosofia. Para eles, beleza não significava apenas estética, estava ligada à saúde, à proteção espiritual e até mesmo à vida após a morte. Homens e mulheres utilizavam maquiagem, delineavam cuidadosamente os olhos, pintavam os lábios, cuidavam dos cabelos e recorriam a uma enorme variedade de produtos produzidos com ingredientes naturais, minerais, em alguns casos, substâncias potencialmente perigosas. Mais de 4.000 anos atrás, eles já dominavam uma técnica semelhante ao moderno olho esfumado. Misturavam minerais como malaquita e galena para produzir pigmentos escuros conhecidos como kohl, aplicados generosamente ao redor dos olhos. Além de representar elegância, acreditava-se que essa maquiagem oferecia a proteção dos deuses Horus e Ra. Curiosamente, pesquisas modernas indicam que alguns compostos presentes nesses cosméticos estimulavam mecanismos naturais de defesa contra infecções oculares. Um curioso paradoxo, já que parte desses minerais também podia ser tóxica dependendo da quantidade utilizada. Os cuidados com a beleza iam muito além dos olhos. Os lábios eram coloridos com pigmentos à base de ocre, mãos e unhas recebiam aplicações de henna, enquanto perfumes e óleos produzidos com ingredientes valiosos como mirra e canela eram considerados verdadeiros símbolos de prestígio. Os aromas tinham profundo significado religioso. Eram associados à fertilidade, ao renascimento e à beleza eterna. Por isso, frascos de perfume e cosméticos frequentemente acompanhavam seus donos nos túmulos, acreditando-se que continuariam sendo úteis na outra vida. O cabelo também recebia atenção especial. Ferramentas para depilação, pinças, lâminas e misturas específicas faziam parte da rotina de higiene. Já as perucas eram verdadeiras obras de arte, confeccionadas com cabelos humanos ou fibras vegetais e modeladas em penteados extremamente elaborados, repletos de pequenas tranças, diferentes camadas e fixadas com cera. Os sacerdotes raspavam completamente a cabeça como símbolo de pureza física e espiritual. Entre os nobres, porém, perucas luxuosas adornadas com anéis e enfeites de ouro demonstravam riqueza, posição social e prestígio. Até os objetos usados para armazenar cosméticos revelavam o nível de sofisticação da civilização egípcia. Arcas produzidas em cedro e marfim guardavam espelhos, recipientes para pomadas, frascos de perfume e instrumentos cuidadosamente organizados. Alguns desses conjuntos foram encontrados intactos em tumbas de altos funcionários e membros da realeza. Cuidar da aparência era considerado importante não apenas durante a vida, mas também Cada mistério revela uma nova história, e toda história abre caminho para uma nova dimensão. Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima e continue explorando o desconhecido com o Dimensão.